Sejam bem-vindos ao E aí, beleza? E esse é mais um episódio desse podcast sobre saúde, bem-estar e autoestima. E hoje eu estou com uma convidada mais que especial, que é a doutora Mariana Calanca, que é uma cirurgiã bariátrica, cirurgiã geral e cirurgiã bariátrica, que vai conversar um pouquinho hoje com a gente sobre cirurgia bariátrica, essa transformação de dentro para fora. Prazer, Oi, Mari. tudo Prazer. bem? Ele vai... Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com a doutora Júlia. Eu até tenho dificuldade de parar de chamá-la de doutora Júlia, porque ela foi minha chefe por alguns anos na residência. A gente já trabalhou muito juntas. Para mim, ela é uma grande referência de cirurgia, cirurgia plástica. Então é uma honra para mim estar aqui. Ai, não, também pra mim. Eu tenho um conflito de interesse que a Mariana, ela foi minha residente de cirurgia geral, ótima residente, excelente. E hoje a gente fica trocando Trocando pacientes, pacientes aí, né? figurinhas e indicações. E hoje a gente vai falar um pouquinho de cirurgia bariátrica, que é essa transformação de dentro para fora e de mudança de vida, né, nesses pacientes, como transforma. E me conta um pouquinho, Mari, como que você foi parar na cirurgia bariátrica? Foi algo que você sempre quis ou como que foi essa jornada? Foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Conheci a cirurgia bariátrica com uma chefe minha da faculdade, uma pessoa que eu admirava demais, uma cirurgiã dessas que eu olhava e falava, eu quero ser assim quando eu crescer, sabe? Mas sempre me mantive muito aberta a outras especialidades, gostei de outras coisas durante a faculdade, a residência. Mas no terceiro ano de residência tive um contato de novo, mais aprofundado com a cirurgia bariátrica, com um chefe meu que atualmente é meu sócio da clínica. E aí, quando eu voltei a acompanhar cirurgias bariátricas, eu pensei, não, é isso mesmo que eu quero. Porque eu adoro, assim, a cirurgia em si, o procedimento, e como que transforma a vida das pessoas, assim, do paciente obeso. Então, desde que eu descobri, assim, como que funcionava, as indicações e tudo mais, eu realmente me apaixonei pela bariátrica. É, já era uma das coisas que eu ia te perguntar, se você consegue perceber realmente assim essa mudança de autoestima e de confiança dos Dos pacientes, pacientes. né? É incrível, assim, porque os pacientes, quando chegam pra gente, eles já não sabem mais o que fazer. São pacientes que já tentaram todos os tratamentos clínicos, né, com medicações, dieta, atividade física, e as pessoas ainda têm muita essa impressão de que o paciente obeso, ele não, é falta de vergonha na cara, ele deveria estar fazendo atividade física, uma dieta, e a gente sabe que não é bem assim. Existe um componente genético, um metabolismo, uma questão muito importante ali no paciente, não é só os hábitos dele, né? Então, o paciente já chega pra gente com autoestima muito baixa mesmo. Muitas vezes até emocionados, choram na consulta. Então, assim, depois que a gente opera e perde peso, eles viram outras pessoas mesmo. E tem muito isso, né? Que às vezes a gente sabe que é uma cirurgia que é, vamos dizer, é quase que a parte final, né? De toda uma Sim, tentativa, de um a tratamento, de última recaídas, coisa, né, que o a paciente última costuma. coisa. E ainda tem muito mito em relação a isso, né? Que às vezes a pessoa fala assim, vou fazer cirurgia bariátrica e vou emagrecer. É algo meio Sim, que estético, assim. estético, pra ficar Mas magro, não, né? não, não é só isso, né? Até tem uns pacientes que chegam pra gente falar, eu até queria fazer, mas aí eu vou ficar com a pele sobrando, vou ficar toda flácida, então não sei se vai ser legal. Então a gente sempre explica assim, a bariátrica, ela é muito mais sobre saúde do que sobre estética. A gente tá operando o paciente, é claro que o ganho estético é muito importante, a autoestima do paciente, tudo isso é levado em consideração, mas o foco principal tem que ser a saúde. Até porque a parte de estética, depois a gente tem nossos colegas plásticos para resolver de maneira incrível. E como que é esse processo? Como que você prepara o paciente assim para a cirurgia bariátrica? Não é chegar e amanhã vamos marcar ali minha É, cirurgia bariátrica. Tem toda uma preparação, não é? inclusive, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, assim, do processo, que o paciente chega lá, muitas vezes, como ele já passou por muita coisa, ele tá decidido, ele fala, eu vou operar, e é isso, mas
aí ele dá de cara com um processo que a gente tem que enfrentar. A gente tem que encaminhar esses pacientes para alguns profissionais, o endócrino, tem que ver se esse paciente está bem da parte hormonal, nutricionista, entender como será a dieta pré e pós-operatória, psicólogo. Não adianta o paciente não estar bem da parte psicológica, ele tem que entender o que que é passar por uma cirurgia bariátrica, que você vai transformar seu corpo. Fora o cardiologista, o pneumologista, que a gente também encaminha para fazer um procedimento cirúrgico seguro, né? Então é um longo processo, que às vezes é difícil. Não, e até chegar em você, ele já passou também, né? Porque para chegar para a cirurgia bariátrica tem que ter essa falha Essa nos outros falha. tratamentos, né? Tentativa do tratamento clínico, com medicações. Aí teve essa falha, ou seja, ele já aguardou ali 1, 2 anos nesse É, tratamento. Aí chegou em você, ainda tem que ter esse que esperar mais acompanhamento. um pouco. Tem que esperar É. mais um pouco e fazer os ajustes. E tem muito mito, né? Tem muita gente, a gente estava falando antes de mitos, paciente que chega e fala assim: ah, eu não vou fazer a cirurgia bariátrica, eu vou ficar desnutrido, vou ficar sem Isso. vitamina, Vou ficar com cara de cara de doente. doente. E aí, quando a gente. Exatamente. Você fala muito isso nas suas redes sociais, que às vezes é justamente o contrário, né? Tá É, ali com a obesidade, às vezes tá, né? Mas tá cheio de de deficiência de doença. nutrientes, vitaminas. É o É. famoso obeso, mas desnutrido. Às vezes a pessoa fala que um paciente obeso, mas é saudável. Isso é muito difícil da gente encontrar. E os pacientes sempre têm essa dúvida mesmo. Ah, eu tenho que. Não vou fazer bariátrica, vou ter que ficar tomando vitamina pro resto da vida. E eu falo, vai, já deveria estar tomando. Qualquer pessoa que vá atrás de cuidar da saúde e dosa vitaminas, é muito difícil você pegar um paciente que não tenha que repor alguma vitamina. O paciente obeso, então, a gente, quando solicita, já tá tudo baixo. Já fala aqui, ó, você já deveria estar tomando vitaminas. Então, nada mais do que a gente troca remédios de diabetes, pressão alta, colesterol por vitaminas no pós-operatório. E depois da cirurgia bariátrica, é comum, assim, algum paciente se emocionar quando vê essa perda de peso, esse processo? Nossa, a gente se depara com histórias muito assim, que a gente se emociona. Por exemplo, mães que chegam pra gente assim, eu vim aqui porque eu não tô conseguindo brincar com meu filho de 1 ano, eu não tô conseguindo agachar no chão. Meu filho tem 2, 3 anos e eu não tô conseguindo. A mobilidade fica reduzida por conta do peso. Às vezes problemas articulares. Então, assim, é, é, é muito. A gente se emociona, sabe? Uhum. E assim, você recebe pacientes de várias faixas etárias também. Igual você falou, você recebeu mãe que tá ali, né? Vamos dizer, no auge da vida adulta, Sim. cuidando, transformando um ser e às vezes está se sentindo limitada pelo peso. Recebe pacientes jovens, também mais velhos? A gente recebe paciente de todas as idades. A gente opera assim, via de regra, paciente de 16 até 65 anos. E hoje em dia a gente tem operado até pacientes cada vez mais idosos. Porque é onde os problemas começam a aparecer ali em torno dos 40 anos, os pacientes já estão muito difícil ainda não ter aparecido uma doença relacionada à obesidade, diabetes, pressão alta. Então, por isso que muitas pessoas pensam, nossa, mas aquela paciente não é muito nova para operar, aquele paciente, às vezes a gente opera um paciente de 18 anos, 20, e alguém julga, né? Critica, fala, nossa, mas é muito novo para passar por um procedimento desse. Mas é onde a gente fala, é antes de você ficar doente. Porque as doenças, elas têm consequências a longo prazo. Você ficar ali com uma pressão alta, com diabetes por muitos anos, isso traz consequências, né? Uhum. Então, na verdade, quanto mais novo a gente opera, menos cirurgia plástica precisa, né? Menos impacto teve durante a vida, sem falar na autoestima, né? Que ninguém quer Uhum. ser um adulto jovem, um adolescente que está acima do peso. Isso daí prejudica muito a vida social também. Sim, sim. E como que é a jornada depois desse paciente? É, quando ele vai para a cirurgia plástica? Igual você falou, tem paciente que às vezes não quer, ou se é muito jovem, às vezes já não ficou com tanta flacidez, É, mas depois de quanto tempo? Como que você que a costuma ter gente essa libera, né? que libera para a cirurgia plástica? Normalmente 1 ano, 1 ano e meio, a gente precisa, assim, na verdade, estar com o peso já estabilizado. Que às vezes as pessoas ficam ansiosas querendo já fazer a plástica, mas ainda tá perdendo peso.
E você sabe disso Uhum. melhor do que eu, né? Quanto mais no peso ideal a pessoa tiver, melhor vai ser o resultado da cirurgia plástica Sim, também. sim. Então, né, a gente não usa a plástica para continuar perdendo peso, mas sim para modelar, né? Então, estando com os exames normais e estabilizou a perda de peso, chegou num peso legal, né, com o IMC dentro da normalidade, aí a gente já libera o paciente para a cirurgia plástica. E essa programação de perda de peso, o paciente cria muita expectativa, como que é? Sim, tem gente que chega assim na primeira semana e fala: já deu 10 dias, eu não perdi tanto peso igual a minha colega. Se comparam muito, né? E a gente fala: calma, esse processo da bariátrica é para perder peso por 1 ano. Então, assim, Uhum, não adianta ficar muito na ansiedade. É uma perda de peso rápida. Em 1 mês, os pacientes já vão perder um peso que normalmente eles nunca perderam com de outras formas, né? Com medicação e tudo mais. Então já é uma perda de peso expressiva, mas gera aquela ansiedade. O paciente quer ver logo na balança o resultado. E eu sei que a cirurgia bariátrica, depois que opera, tem toda uma restrição, né, de alimentação, mas, igual você falou, tem 1 ano aí para esse processo. E além Exatamente. disso, o paciente tem que já voltar às atividades, né, atividades físicas. Isso. E quanto tempo depois você costuma, esses pacientes retornam, né, para as atividades, tanto física quanto de Trabalho. trabalhar, né, vida normal? Trabalho, se não for nada relacionado a pegar peso, assim, com 15 dias a gente já libera para voltar para o trabalho. Nessa primeira parte é a mais difícil, que o paciente tem que passar aí 10, 15 dias de dieta líquida, depois a gente evolui para pastosa, depois para uma dieta sólida. Então, essa é a parte mais chata da cirurgia. Então, com 15 dias, a gente pode liberar para uma caminhadinha bem leve, que é quando o paciente volta ao trabalho. Com 30 dias já deixo voltar para a academia com exercícios leves, que é quando coincide com a dieta Uhum, sólida. Então, o paciente vai ter mais energia ali para fazer uhum. atividade física. E aí, com 45, 60 dias, eu já falo, agora é musculação pesada mesmo, crossfit, né? A atividade física que o paciente preferir. Aham. E é bom porque ele chega já para cirurgia plástica já redondo, assim, tudo Exatamente. Que é o que a gente quer, alinhado, né? né? Já voltou às atividades Isso. normais, vida social e treinando, trabalhando. Eu acho engraçado isso que eu pego quando já terminou todo o processo, né? E aí teve uma paciente que ela falou que era militar e ela tinha que fazer aquele teste de aptidão física Uhum. que é anual e ela não conseguia fazer a corrida. Ela tinha sempre uma pessoa do lado dela falando: você vai conseguir. Eu não sei quantos quilômetros eles têm que correr Aham. nesse teste de aptidão. E aí, depois a bariátrica que ela conseguia, ela fala, ela faz as provas de corrida de rua aí Aí agora direto. já vira competidor. Já virou competidora, corre tantos quilômetros e não sei o que. Eu falei, ela foi um estímulo, porque eu Aham. comecei a correr, eu falei, gente, Não, eu tá tenho aí pacientes correndo. que eu mando no Instagram pra elas, elas postam correndo, assim, 20 quilômetros, 10 quilômetros, É pacientes, como né? muda, né? Como muda? Aí eu falo, tá vendo? Agora você que tá me Que inspirando, tá porque é inspirando, é. incrível. Aí eu falo, É. agora eu tenho que correr também. É igual você falou. E correr atrás. Aí essa daí me inspirou, que ela falou assim: agora eu que corro atrás da galera pra me Gente, alcançar aqui, ó. Bora, gente, vem me alcançar aqui, que agora eu tô é voando incrível. aqui. É. E além disso, como que você orienta esses pacientes para manter a manutenção, né, da perda de peso? Porque a gente escuta, sabe, de casos de gente que tem o reganho de peso. Eu sei que é normal ter um pouquinho, ter uma taxa, né, de reganho, pode Sim, acontecer, mas o que que é orientado para esses pacientes para evitar esse reganho e para manter, né, o resultado sim. da bariátrica? Porque querendo ou não, não Não é é um mágica, milagre, é. não Não é, é não mágica, é não vai mágico. durar o resto da vida se a pessoa não fizer a parte dela. Tem que fazer dieta, atividade física, não é milagre. É, então, assim, às vezes a gente até fala, ah, aquele paciente, se você conhece aquele paciente que ficou com uma cara de doente depois da bariátrica, com certeza essa pessoa não tá se cuidando. Porque a ideia é se manter saudável, se manter melhor do que você estava, né? Então eu sempre falo, atividade física é obrigação. A gente tem que ver isso para todos, né? Não só para o paciente pós-bariátrico. Uhum. É, aí eu sempre falo para meus pacientes, é falta do trabalho, assim? Você deixa de ir no seu trabalho Ah, porque eu não porque você está quero. É que cansado ou porque você teve um problema? Não. Então, assim, a atividade física tem que ser dessa forma na vida do paciente, principalmente o paciente que operou. Então, não pode faltar, tem que ser inegociável. Uhum. Porque senão vai deixando. E assim,
eu vejo isso muito nos pacientes, é a rotina, a vida da gente acontece um monte de coisas, né? Problemas familiares, problemas no trabalho. Então, se a gente vai deixando, aí o paciente vai reganhando e aí vai desanimando e perde aquilo. Então, não pode, tem que ser desde o do primeiro ano ali, já se apaixonar, né, pela atividade Uhum. física, pelo processo de mudança de hábito de vida E a mesmo. parte mental também tem que ser muito trabalhada, É, né? Tanto antes, tanto antes quanto porque, depois. né, quanto depois A também, gente né? não faz a cirurgia se o paciente não tiver um laudo do psicólogo, tem que estar tudo certo, tem que estar bem. E a gente orienta esse acompanhamento depois também, né? Uhum. Porque tem gente que nem se enxerga no corpo, né? Acho que a gente tem isso na cirurgia plástica Tem, também, né? tem. Paciente que às vezes nem se vê daquela forma, nem se acostuma. Então, assim, tem que estar tudo em Geralmente costuma ser ordem. para positivo, É, mas tem que Mas, ser, né? mas tem que manter, porque às vezes é igual você falou, às vezes é um problema de antes, né? De baixa autoestima, aí juntou obesidade, e às vezes isso volta depois, mesmo da perda de peso, tudo bem, Sim. vem aqueles altos e baixos. É, Então tem que trabalhar bem essa parte tem que estar. psicológica e quando precisar, procurar um profissional Sim, para ajudar. E além disso, você percebe isso dos pacientes, né? Bem empolgados com a atividade sim. física. Eu sei que acho que você tem até uma paciente que de vez em quando vocês se encontram na Aham. atividade Para física. fazer a academia juntos, desse É. jeito. É, é muito bacana, assim, quando os pacientes se empolgam mesmo e aquilo vira uma rotina na vida deles, assim, indispensável. É, é muito prazeroso, porque você vê, a gente mesmo que acompanha esse paciente desde sempre, que ele volta com 7 dias, 30 dias, 3 meses. Todo primeiro ano ele vai muitas vezes no consultório. A cada vez que vai, a gente fala, A gente, é transformação. você mesmo, e a pessoa fica muito feliz, assim. Tem paciente que chegava pra mim eu tenho uma que eu lembro muito bem, ela tava tão assim. Eu vi que ela tava mais depressiva no consultório, no pré-operatório. Tava com Uhum, um psicólogo, eu falava, gente, será que essa paciente tá bem mesmo pra operar? uhum, Mas tudo bem, o psicólogo liberou, e aí no pós-operatório, ela tava outra pessoa. Tipo, ela chegava com energia diferente no consultório, assim, totalmente animada, empolgada com tudo na vida dela. uhum, Então, assim, às vezes é aquilo que tava faltando, né, pra pessoa. uhum. A gente sabe que a obesidade, o aumento de peso, abaixa a autoestima, né? Então, Sim, é sim. incrível ver essa mudança. E Mai, me conta, porque você é médica, é cirurgiã geral, dá plantão, opera, É, faz consultório, atende todo mundo aí, essa demanda toda de pacientes, tanto de pré-operatório quanto de pós, pós-operatórios. é. E como que você mantém a sua rotina, seu cuidado, né? Sua rotina, né? De cuidados com você Aham. mesmo. Boa pergunta. Porque a gente tem que ser É exemplo, né? difícil, assim, a gente fica naquele eterno equilíbrio. Mas eu falo que desde que eu coloquei isso na minha mente também, que é inegociável, eu brinco que eu só não vou na academia, já tem um tempo, quando eu tô 24 horas de plantão, assim, quando o meu trabalho passa 24 horas do meu dia, porque aí é impossível da Arranjar gente, um tempo. da gente ir, mas eu tento o máximo possível, assim, é difícil, ainda mais a gente tá nessa rotina de plantão, sempre tem alguém comendo uma besteirinha, um sanduíche, um Uhum. chocolate, então tem que aprender a dizer não ali mesmo, e a gente vai equilibrando cada É. final de semana e tentando equilibrar essa vida de cirurgiã geral, com cirurgiã bariátrica, consultório, plantão. E Vai dando certo. se alguma curiosidade assim, algo que você ama comer e não deixaria de comer, independente. Nossa, eu vou te falar, eu sou uma das pessoas que eu mesmo conheço que mais come de tudo, assim. Eu não tenho, acho que nenhuma comida você fala assim, ai, não, não gosto de jeito nenhum, eu como tudo, mas eu sou formiguinha com doce, eu gosto de doce mesmo, assim, depois do almoço. Comer um doce. Torta de limão, pudim, essas coisas assim.
Eu É sempre. seu É fraco. meu fraco. Eu tento optar por um doce de leite, né? Que os médicos, nutricionistas às vezes orientam isso. Ah, tenta pegar uma coisa assim, com índice glicêmico melhor, que te dá energia no pré-treino, mas eu gosto muito de um docinho. Mas é isso, é equilibrar, né? É não se Exatamente. privar de nada, mas saber dizer os nãos Sim. e E equilibrando. equilibrando, equilibrando. Mari, para alguém que está pensando em fazer cirurgia bariátrica, mas está assim muito inseguro, está cheio de dúvidas, cheio de inseguranças, o que que você orienta para essa pessoa? Eu acho que a pessoa, o principal, assim, ela tem que ter mais medo de continuar obesa do que medo de passar pelo processo da cirurgia bariátrica. Porque, assim, isso já é muito comprovado com estudos, a gente sabe disso. A obesidade, ela causa muitos prejuízos, muitas vezes silenciosos, né? Então, às vezes a pessoa acha que ela tá bem, ela pensa assim, não, eu tô acima do peso, mas eu tô bem. Mas não está, de fato. A obesidade é uma doença. Então, ela vai causando alterações ali ao longo dos Silenciosas, anos né? Mas silenciosas. Micro, alterações que a longo prazo vão ter um preço, a pessoa vai pagar pelo preço. E hoje em dia a cirurgia mudou muito, né? Antigamente tinha muito esse estigma que a gente operava aqueles pacientes super obesos, a cirurgia era com cortes abertas, os materiais não eram tão desenvolvidos. Então hoje em dia a gente faz uma cirurgia por vídeo ou por robô que dura aí 1 hora, 50 minutos, 1 hora e meia. e a recuperação é Operação é rápida. super tranquilo, o paciente vai para o quarto. Antigamente todo mundo ia para UTI, hoje em dia não tem isso mais. Como modernizou muito, Uhum, a recuperação é muito fácil. O paciente vai para o quarto, não é via de regra, claro. uhum, Vai para o quarto, já tá caminhando, ó, uhum, logo que chega no quarto, e no outro dia ele tá em casa. uhum. Então, assim, conhecer, né? Estude o assunto, converse com quem fez e tenha mais medo da obesidade do que da cirurgia. Acho que esse é o principal conselho, assim. E para aquele paciente que já fez a bariátrica, mas tá com medo aí de ganhar peso, o que que você. Uma dica de ouro para esse paciente? Não deixe de fazer o acompanhamento, porque às vezes a gente se perde ali um pouquinho no pós, né? Assim, parei de tomar as vitaminas, ou parei de fazer atividade física, tô com vergonha de voltar no médico, porque ele Uhum. vai ficar bravo comigo. E aí o paciente aí que não vai mesmo, mas é nessa hora que você tem que buscar uma ajuda. Vai lá que a gente vai conversar, não deixe de fazer esse acompanhamento. Normalmente é uma vez no ano, não é nada muito Uhum, além do que uma pessoa faz, o acompanhamento médico mesmo. uhum. Não deixe de fazer atividade física e não deixe de procurar um médico para a gente ver como que tá os exames, né? Eu achei engraçado isso que você falou, que o paciente fica com medo do médico e brigar. Gente, mas Tem muito a isso. gente não é para brigar. Eu falo, ó, É, médico é só às vezes para te ajudar, te orientar, alinhar você, voltar, é. né, pro E processo a e te gente quer ajudar. ser o bem, né? Nada É, além disso. Então, assim, tem que pensar isso, que às vezes a gente dá um puxãozinho de orelha, mas é uma coisa, a gente tem que. Esse é o é. principal foco, né? Que você estar bem. Então, Mari, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo e ter inspirado, tenho certeza que muitas pessoas, várias informações valiosas. E se puder deixar seu contato aqui e seu Instagram para o pessoal te encontrar. Eu que agradeço o convite. Como eu falei, para mim é uma honra estar aqui com você, uma referência, uma profissional que eu confio de olhos fechados. Confiaria minha família, confio meus pacientes. Então, para mim é uma honra estar aqui. Vocês podem me encontrar no Instagram, né? @doutora.marianacalanca. Tem o Instagram da clínica também, @gastrocareclínica. Muito obrigada também. Eu acho que é muito bacana mesmo essa troca, né, de informações. Os pacientes da bariátrica sempre procuram também depois a cirurgia plástica, quase sempre. Então, essa troca é muito importante mesmo. Não, muito obrigada e aí, beleza, tá sempre aberto para você. Obrigada.